sorte, e diz o benfeitor para nós: quando uma pedra toca na água, vê-se vibrar sua superfície em ondulações concêntricas. Dessa forma, o fluido universal coloca-se em vibração através das nossas preces e dos nossos pensamentos, com essa diferença de que as vibrações das águas são limitadas, enquanto que as do fluido universal propagam-se ao infinito. Todos os seres, todos os mundos estão banhados nesse elemento, como nós próprios o estamos na atmosfera terrestre. Daí resulta que nosso pensamento, movido por uma força de impulsão, por uma vontade satisfatória, vai impressionar as almas a distâncias incalculáveis. Uma corrente fluídica estabelece-se de umas para as outras e permite aos espíritos elevados responder aos nossos apelos e de influenciar-nos através do espaço. Acontece o mesmo com as almas sofredoras. A prece opera sobre elas como uma magnetização à distância. Penetra através dos fluidos espessos e sombrios que envolvem os espíritos infelizes. Atenua seus cuidados, suas tristezas. É a flecha luminosa atravessando suas trevas, a vibração harmoniosa que dilata e satisfaz a alma oprimida. Que consolação para esses espíritos de sentir que não estão abandonados, que seres humanos interessam-se ainda pela sua sorte. Sons, ao mesmo tempo, poderosos e suaves, elevam-se como um canto na imensidão e repercutem com tanto mais intensidade, justamente porque emanam de uma boca mais amorosa. Chegam até eles, sensibilizam-nos, penetram-nos profundamente. Essa voz, longínqua e amiga, devolve-lhe a paz, a esperança, a coragem. Se pudéssemos medir o efeito produzido por uma prece ardente, por uma vontade generosa e enérgica sobre esses infelizes, nossos votos elevar-se-iam com frequência até os deserdados, os abandonados do espaço, para aqueles em quem ninguém pensa e que estão mergulhados num morno desencorajamento. Leon Denis. E é com essa belíssima página que nós vamos elevando o nosso pensamento para Deus e vamos dizer para Jesus: Jesus, querido amigo, estamos reunidos para o nosso estudo, para o momento dos nossos passes, nessa nossa casa tão querida, a nossa casa espírita. E também, Jesus, pela oportunidade que a mídia oferece, estejamos onde estivermos, Jesus, encarnados, desencarnados, envolvidos com esse momento que nos é oferecido, do estudo que acalma nossas dores, clareia o nosso pensamento. Consola, Senhor, esses filhos de Deus que somos. Que possamos nos envolver com esses momentos que serão trazidos pelo companheiro Marcelo Alves, depois no segundo momento pela nossa Tereza. Que possamos nos deixar socorrer em todos os momentos, para que ao chegarmos ao momento do passe, possamos oferecer aos benfeitores espirituais as condições necessárias para a renovação que aqui viemos buscar. Que seja assim, Jesus, com alegria, agradecidos sempre pela oportunidade que nos oferece o estudo em grupo,
que te pedimos, que seja em teu nome, em nome de todos esses benfeitores amoráveis que nos recebem, em nome dos nossos guias, mas que seja, Senhor, acima de tudo, em nome de Deus, em nome desse codificador que nos possibilita o contato com a doutrina dos Espíritos, Allan Kardec, em nome do patrono da nossa casa, que pedimos a permissão para iniciarmos o nosso estudos e passes da noite de hoje, sob a proteção de Deus, nosso Pai. Graças a Deus. Então, amigos, vamos abraçar o nosso companheiro Marcelo Alves. Queridos amigos, boa noite. Boa noite também os amigos da internet e todos os espíritos que, sem o corpo físico, mas se fazem presentes junto a nós, amparando, sustentando, dando para a gente o incentivo que a gente tanto necessita para dar continuidade aos estudos. Tarefa muito difícil, muitas vezes, para nós, não é? Dividir toda a nossa rotina da vida cotidiana, os afazeres, todos os compromissos que nós temos na vida humana, com esse momento de parar para poder entender o que os espíritos superiores indicam para a gente, o que eles nos esclarecem, o que eles esperam de nós, quais são as expectativas desse plano superior para cada um de nós. Então, é uma tarefa bem corajosa da nossa parte, não é? Ter que dizer presente, esforçar o pensamento, fazer força com o pensamento para que a gente compreenda todos os meandros das palavras dos Espíritos, muitas vezes gerando um certo desagrado no que eles nos informam, porque muitas vezes vai contra ao nosso interesse pessoal, né? O que a gente gostaria de fazer, como a gente gostaria de viver, e no entanto a gente vai absorvendo o conteúdo da doutrina espírita e vai se dando conta de que existe uma necessidade a ser colocada em prática e que essa necessidade ela está calcada nos padrões da lei de Deus, do funcionamento da lei de Deus. Quer dizer, a execução da lei do dever, de cumprir o dever, de facilitar a vida do próximo, ainda que muitas vezes eu tenha que dar uma rezinha, que eu tenha que dar um passo para trás, para que eu deixe o outro, né, florescer. Então são situações que muitas vezes causam em nós espanto, em alguns de nós desânimo. Então a gente está aqui para isso. A gente está aqui para poder se esclarecer, e com o esclarecimento a gente vai compreendendo, e nesse patamar de compreensão é que a gente age, é que a gente toma atitude, é que a gente dá o passo adiante. Então, que nós possamos todos nos unir nesse momento, experimentar essa possibilidade, né, de pensar em grupo e fortalecer cada vez mais a ideia do bem, para que o bem prevaleça. E esse bem vai fazendo parte de nós, com tantas dificuldades, mas pouco e pouco a gente vai conseguindo, não é? Gotinha por gotinha, absorver o conteúdo que os espíritos superiores nos informam, nos passam. Bom, nessa noite, como foi anunciado, a gente vai estudar sobre a prece. Um momento que Leon Denis tira para dizer para a gente da importância, não é, desse recurso que todos nós temos à mão e que muitas vezes a gente não utiliza, ou quando utiliza de forma precária. Às vezes a ideia é de que a prece ela vai ser o milagre da nossa vida, que ela vai resolver o nosso problema. Então,
é a dificuldade que eu anteriormente estava dizendo que a gente muitas vezes encontra na informação da doutrina. Eu gostaria, sim, de, apenas por uma prece, resolver todos os problemas da minha vida. Só que não é assim. A prece é um meio de eu conseguir resolver, mas ela não é a solução, porque se fosse, que beleza, né? Bastaria que nós orássemos e pronto. Tudo estaria quitado, tudo estaria no lugar. Nós, através da prece, conquistaríamos de supetão, não é? Um sentimento elevado, nos tornaríamos perfeitos e pronto, acabou toda essa história, está tudo resolvido, espírito puro, ponto final. Só que não é assim. A prece é um dos recursos que a gente tem, recurso fabuloso. Por quê? Porque foi o próprio Cristo que ensinou isso para a gente, né? Nós já havíamos numa relação com a oração, com esse ser superior, por ajuda, súplica, né? Por agradecimento, mas muito mais por ajuda, há muito tempo executando. Mas Jesus veio concatenar para nós a ideia da prece ao Deus Pai, né? Aquele que ampara, que consola. Então, de lá para cá, a gente vem tentando se encaixar nesse patamar. Ora levando para o lado místico, ora levando para o lado só religioso. E com o Espiritismo a gente descobre que a prece, ela não é só uma ação mística. Ela não é só uma ação sentimental, espiritual. Ela tem uma ação física, ela tem uma ação material. Olha que interessante. Uma prece pode movimentar forças, energias materializadas e modificar uma situação. Então, tamanha a importância e o que ela representa na nossa vida. Então, eu prefiro pensar se Jesus, sendo o Espírito puro, o único puro que esteve por aqui, não é? Se ele parava, se recolhia para orar a Deus, se ele em vários momentos dos evangelhos, tem lá as passagens, né, de Jesus tirando um tempo para orar sozinho, para orar em grupo, então é porque nós, ou melhor dizendo eu, não sei vocês, de repente vocês não precisam de oração, mas eu preciso muito, não é? E muitas vezes a gente tem uma enorme dificuldade em orar. A gente vê isso aqui na Casa Espírita, né? Que a gente tem muitos cursos, muitas oportunidades de estudar em grupo, e todo estudo aqui na casa começa e termina com uma prece. Em vários momentos, quando se convida alguém para orar, esse alguém fica tímido, não, eu não consigo, eu não me sinto bem. Bom, a gente vai ver o que a prece faz, o que ela representa, qual o objetivo dela, qual o intuito dela. Então, por que a gente se nega, em algumas vezes, em fazer uma prece? Ah, porque eu tenho vergonha. Pelo amor de Deus, não me pede para fazer uma prece, uma oração em público, porque eu vou morrer de vergonha. Então, quando a gente vai descobrindo o fundamento, o objetivo, que isso tudo é muito superior, que é um recurso, é uma ajuda, é a forma que a gente tem de sair dessa materialidade, né? E ter a súplica e ter a ajuda dos espíritos elevados através do pedido que nós fazemos a Deus, a Jesus. Então a gente vai deixando a vergonha de lado, a gente vai notando, né, que na verdade todos nós estamos no mesmo barco, que a gente não precisa se separar tanto. É claro, tem pessoas que têm mais facilidade com as palavras, então sai uma prece, né, que a gente, quando está escutando, meu Deus do céu, esse aí faz uma prece maravilhosa. E tem pessoas que são mais tímidas, têm menos recursos de fala, então a prece vai ser diferente. Mas em termos de sentimento, em termos de atenção, em termos de aplicação, será que pode haver uma diferença aí só porque alguém
tem palavras bonitas, naturalmente outro não. Então a gente, com o Espiritismo, entende que a prece não é medida pela quantidade de palavras e nem quais palavras são ditas, e sim o que vem carregado com essa palavra, que é o que vem de dentro, que é o que vem do coração. Então a prece é o sentimento que fala, a prece é o nosso coração, o nosso sentimento que está se dirigindo ao superior, que no nosso caso é Deus, Jesus, não é? E todos os espíritos que nós sabemos que podem nos ajudar. Então é interessante que a gente comece a ver a prece, né, como um recurso de auxílio, de amparo, de agradecimento, mas de entrar em conexão com essa energia superior. É assim que a gente consegue, né, desligar muitas vezes de determinados fluxos de pensamento. O Palhano, no livro A Prece, ele tem um livro intitulado A Prece, que é muito interessante, mas basicamente ele traz uma ideia para nós, que para orar, para fazer uma prece, é preciso se preparar. E isso entra em consonância com o que os espíritos superiores nos indicam. A gente precisa se preparar para a prece. A gente precisa pensar no que vai explanar na prece, não é? Tá certo que é o sentimento que fala, mas muitas vezes eu estou tão atrapalhado na minha mente, eu estou com o meu coração tão sofrido e que eu tenho dificuldade de concatenar isso. Então, se a gente, primeiramente, em alguns segundos antes, pensar, o que eu quero com essa prece? Qual é o objetivo que eu pretendo atingir fazendo essa prece? Então, eu já estou aqui pensando no que eu vou fazer. Isso é importante. Então, ele diz lá, tem 3 passos principais e importantíssimos para se fazer uma boa prece, que é concentrar, meditar e vigiar. Olha que interessante. E o próprio Cristo disse o que para a gente? Vigiai e orai. Que dentro do Espiritismo, no campo da mediunidade, a gente estuda pra caramba sobre isso e fala o quê? Vigiai, orai, vigiai, 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 vigiai e orai. Vigiai, vigiai, vigiai e orai. Muitas vezes a gente não está atento, não está observando, não está antenado no que possa vir a acontecer, e a gente se fragiliza fazendo uma prece. Ué, mas a prece não é um sentimento que fala com um ser superior, né? Requerendo uma ajuda. A gente sabe que toda a prece é ouvida, é registrada. E eu não vou ter a ajuda, eu vou me desequilibrar algumas vezes, em algumas vezes eu posso até me desequilibrar. Se eu estiver invigilante, se eu estiver distraído. Por quê? Porque eu posso entrar num campo que eu não conheço e que eu não tenho força suficiente para me resistir ali. Tem um exemplo clássico disso no livro, não sei se é Recordações da Mediunidade ou Devassando o Invisível, é da Dona Ivone Pereira, um desses 2 livros. Leiam os 2 e vocês vão encontrar, acho que é num dos 2, o último capítulo, numa passagem que ela é levada a uma região inferior pelo guia, não é? Para instrução, e o local era mais ou menos como uma taberna, onde quem estava ali, os espíritos que estavam ali, não é? Bebiam, fumavam, falavam palavrão, estavam numa situação bem complicada de galhofa, de zombaria e tal. Mas ela estava acompanhada com o guia. Quem não se sente seguro do lado do guia? Só que, de repente, ela não vê mais o guia. Pegadinha, né? Então, ela não percebe mais o guia. E aí ela continua no intuito elevado que era próprio dela. E aí, num dado momento, um dos espíritos, daqueles espíritos, a percebe. E a gente vai ver mais adiante por quê. E aí ele começa a oferecer tudo que eles têm para ela. Oferece bebida, e ela, não quero não. Cigarro, não quero não. Tudo que oferecia ela não queria, porque ela não estava compactuando daquilo, ela foi ali a trabalho, a instrução, né? Só que
ela começou a se impressionar com aquelas interrogações. E aí ela resolve dizer o que ela estava fazendo ali. Então ela disse: eu estou aqui em nome de Jesus. Bastou para gerar a ira, a fúria daqueles espíritos para com ela. E aí começaram a sugestioná-la. E ela, sem a presença do guia, ela foi se fragilizando, e eles dizendo para ela: olha, eu vou quebrar seu braço, sugestionando. Ela foi começando a sentir dor no braço, e quando a coisa estava muito ruim, aí sim ela foi retirada dali pelo guia. E aí, quando interrogado, por quê, né? Então ele explica que ela precisava daquela lição para entender que em certas regiões o que vale é o preparo anterior e não necessariamente naquele momento se expor. Olha, ela não disse nada terrível. O que ela falou? Estou aqui em nome de Jesus para trabalho com Jesus. Frase louvável, claro, mas naquele ambiente pegou mal. E como ela estava em menor número, ela não teve resistência suficiente para se sobrepor àquilo. E eu estou falando de Dona Ivone do Amaral Pereira, que é, no meu caso, naquele momento, ela era bem mais evoluída do que eu próprio. Não é? Então, por que esses espíritos escrevem essas coisas para a gente? Para deixar, né, material suficiente para que a gente não precise passar por determinadas situações, que a gente ganhe essa experiência através da teoria. E aí, mais adiante, o guia explica para ela que eram espíritos que desencarnaram. Essa taberna, aquela região, ficava localizada ali no centro da cidade do Rio de Janeiro, mais propriamente falando na praça, na área da Praça 15. E eles haviam desencarnado revoltados com a sociedade, não é? Então eram meninos de rua, eram espíritos, eram pessoas que viviam pedindo, né? E a sociedade respondia com o que a gente já sabe, e eles desencarnavam revoltados, então se uniam em grupos. E mais adiante ela ainda relata que ele informou que, em alguns casos, eles conseguiam fluidicamente fazer com que as pessoas levassem tombos, né? Andando lá pelo centro da cidade, levando tombo. Então isso é uma situação que remete o quê? Responsabilidade, para que a gente entenda, né, que existem inúmeros patamares evolutivos na escala espiritual, e que a gente precisa respeitar isso. Mas por que isso acontece? Bom, por uma situação social, uma situação difícil, que a gente lida diariamente, né? E que a gente contribui com toda essa dificuldade. Então, é preciso se conscientizar de ter o respeito pelas almas, né, que pululam nas nossas cercanias. Então, a gente tendo essa visão, a gente começa a pensar nos recursos que a gente tem para se manter numa vibração diferenciada, porque é isso que a oração faz. Nós temos os nossos posicionamentos, as nossas opiniões, que muitas vezes são contrárias a essa atividade da lei de Deus, a aplicabilidade da lei de Deus. Isso gera na gente uma energia inferior. E essa energia é o ponto de atração dos espíritos que vibram na mesma faixa, né, vibratória. Como a gente faz para poder se elevar, para se superar a tudo isso? Inúmeras situações, mas a prece é uma delas. Então, quando a gente se prepara para orar, a gente medita, pensa e se concentra. Fazendo isso, nossa prece já sai diferente. Ela não sai misturada com os achismos, porque a gente está direcionando corretamente. A gente sabe por que está fazendo isso.
nós temos consciência de que ela não tem uma ação puramente mística e sentimental. Existe uma aplicabilidade, uma ação física. Existe um endereço que a gente coloca na prece e que tem um receptor. Alguém vai perceber essas minhas palavras, esse meu pensamento. Através de quê? Do fluido que nos cerca. Então, o fluido é o veículo do pensamento. Como aqui na Terra, o ar é o veículo do som. O som se propaga através do ar. E ele chega numa distância, né, de acordo com a força da minha emissão vocal. No âmbito fluídico, nós estamos mergulhados no fluido como os peixes estão no mar. Então, no âmbito fluídico, já que o fluido é o veículo desse meu pensamento, quando eu penso, não é? Isso se propaga. Assim como na água, né? Quando a gente joga uma pedra e gera aquelas ondas concêntricas, né, que vão se espalhando e vão diminuindo de intensidade até parar, assim ocorre no meio fluídico. Só que com uma diferença: o fluido pode atingir distâncias infinitas de acordo com a força do nosso pensamento, que é ministrado pela potência máxima que nós temos, que é a vontade. Então, quanto maior a vontade, maior, não é, a distância de alcance desse meu objetivo, dessa minha prece, dessa minha intenção, desse meu sentimento, dessas minhas palavras. Então, se eu estiver ligado em todo esse todo esse esquema, eu vou poder contribuir com mais qualidade. Eu vou poder ter noção do que está sendo feito. Eu vou ter mais autonomia sobre essa situação. Eu vou saber a quem eu posso dirigir as minhas palavras. E eu vou saber em que situação isso vai retornar para mim, porque é efeito bumerangue, não é? Eu emito e isso volta. Então, a prece é sempre com o objetivo elevado. Não existe ninguém que faça uma prece para arruinar a vida de ninguém. Não existe. Senhor Jesus, que o Senhor me ajude, não é, a derrubar o fulano. Isso não é prece, nunca foi e nunca será. Por quê? Porque jamais Jesus vai atender um pedido desse. Não é? Não vai chegar a Jesus de forma alguma isso. Mas alguém vai captar no caminho? Sim. Alguém vai captar. Porque alguém vai estar na mesma faixa vibratória, não é? E vai se mobilizar para atender esse meu pedido. E algumas vezes eu posso até dizer, tá vendo? Ó, o que eu pedi a Deus, Deus fez. Jogou ele no chão. Foi Deus? Claro que não, de forma alguma. Há muitos anos atrás, num programa televisivo de reportagem, né, acho que ainda era preto e branco a coisa, muito tempo. Era do Goulart de Andrade, na madrugada. Então, o programa, naquele dia, era entrevistar um suposto médium, não é, que trabalhava na porta de um cemitério. Todo paramentado daquelas situações tal, e fazia coisas esdrúxulas ali. E ele perguntou, eu lembro disso nitidamente, ele perguntou assim para a pessoa, mas você faz isso para matar alguém? Aí ele, claro, eu estou praticando o bem. Porque veja bem, se alguém vem para mim e pede para eu matar alguém, se eu faço isso para essa pessoa, eu estou fazendo bem para ela. Tamanha a distorção do que é certo, do que é errado, do que é a lei de Deus, do que é fazer o bem, não é? Então a gente precisa pensar o que é que a gente está pedindo na prece, não é?
Eu estou pedindo, Senhor Jesus, que eu tenha muito dinheiro. Será que eu posso? Será que eu devo? Será que isso é bom para mim? Não é? As minhas palavras, elas têm força. E muitas vezes eu posso atrair, porque é lei de atração, isso é magnetismo. Eu posso atrair uma situação que eu venha realmente a ter dinheiro. Pronto, Deus me concedeu o dinheiro. E o dinheiro arrasa a minha vida. Aí eu vou brigar com quem? Deus, o Senhor me deu esse dinheiro e ele só me fez mal. Não é? Então a gente às vezes tem uma confusão danada dentro da gente com relação a essa situação da prece. Por isso a gente precisa ler, por exemplo, num texto de Leon Denis, que a prece deve ser um extravasamento íntimo da alma para Deus. Deus, ser supremo, Criador de todas as coisas, não é? Então eu preciso ter consideração com o que eu estou pedindo. Entrar no crivo da razão, do bom senso. Será que o que eu estou pedindo é viável? Eu só faço pedidos espirituais, sentimentais, ou eu posso pedir na prece, por exemplo, algo de material? Eu dei o exemplo aqui do dinheiro, não é? Eu posso pedir alguma coisa material na prece, porque eu estou aqui num mecanismo tentando me comunicar com Deus, com Jesus, através de toda a hierarquia. E aí, eu posso pedir alguma coisa material? Posso também, não é? Desde que isso seja para atender às minhas necessidades que eu preciso para sobreviver. Ok, por que não? Se isso vai me trazer tranquilidade, por que não? Agora, eu só não posso confundir as coisas, achar que só o material faz a minha felicidade, que se eu não tiver, eu sou infeliz, não é? Então, se eu tenho as minhas dificuldades financeiras, se eu estou com problema para pagar as minhas dívidas, por que não pedir, Jesus, me ampara, que eu possa conseguir solucionar esse problema? Eu não posso imaginar que Jesus vai sair de onde ele está, sacar a carteira, tirar uma boa quantia e me dar. Vai lá, meu filho, paga todo o cartão de crédito e fica livre. Não existe isso. Mas no momento que eu faço o movimento, né, em direção a Deus, eu já estou saindo da esfera material. Já estou melhorando o meu sentimento. Quando a gente melhora o sentimento, é aquela coisa de plantar, de colher exatamente o que planta, né? Então eu começo a ficar mais inspirado, mais ativo, eu já tenho mais vontade, não é? Eu tendo mais vontade, meu pensamento começa a funcionar numa fluidez mais positiva e eu vou começando a ter boas ideias. E daqui a pouco eu descubro um meio, não é, de conseguir sair daquelas dívidas. Então, através da prece eu obtive uma ajuda no campo material, sim, melhorando o quê? O meu sentimental, não é? Baixando a minha ansiedade, deixando com que os espíritos pudessem, não é, vir para junto de mim e me auxiliar, para que eu possa enxergar mais esperança, para que eu tenha calma, para que eu não fique maldizendo sobre a vida, para que eu não fique reclamando o tempo todo, para que eu saia dessa faixa, não é, de inferioridade e possa pensar em algo que seja melhor, que eu seja inspirado. Então, o que eu peço de material na prece pode estar dentro desse campo. O que eu preciso para conquistar? Mais tranquilidade, mais paz de espírito, mais cabeça concentrada, mais pensamento funcionando de acordo. Aí eu consigo resolver. Agora, se eu estiver esperando um milagre, não é, que ocorra só porque eu estou fazendo a prece, aí é um engano. Então, se é um extravasamento íntimo para Deus, uma conversa solitária, uma meditação sempre útil, frequentemente fecunda.
É o refúgio por excelência dos aflitos, dos corações magoados. Já notaram quando a gente está passando por um problema sério, que está doendo, é a melhor prece que a gente faz? Ou quando a gente está assustado, porque está passando frente a um perigo eminente, a gente naquele momento consegue palavras lindas para falar com Deus. Deus, me socorre, Senhor, Criador de todas as coisas. Aí eu lembro de Deus muitas vezes. Então ele vem dizendo aqui que por isso a gente às vezes passa por determinadas situações, para que a gente consiga diminuir o orgulho, sair um pouco do egoísmo e ser mais humilde e orar, porque às vezes o que falta é humildade. Tem um outro patamar, às vezes a gente se acostumou a ficar se autoflagelando, achando que é o pior dos piores, tem autoestima lá embaixo, tem sentimento de menos-valia, vai orar para quê? Se eu não mereço ajuda do alto. Mais ou menos por aí. E eu vou me abstendo desse recurso, que é um dos recursos fabulosos para que eu possa sair da vibração negativa, inferiorizada e ruim que muitas vezes eu me encontro. Então eu preciso encarar a prece como um recurso de saúde espiritual, não é? Para que eu possa usá-lo, usufruir disso. Nas horas de abatimento, de aflição interior e de desespero, quem não encontrou na prece a calma e o reconforto, ou pelo menos um lenitivo para os seus mares? Quem nunca passou por isso, né? É só lembrar. Então, quando eu tenho dificuldade de fazer prece no meu dia a dia, lembra de alguma situação que já atravessou e quando viu, estava fazendo uma prece porque estava desesperado. E foi atendido porque a calma veio, né? Alguma coisa bateu em mim e eu fiquei com mais esperança. Foi o efeito da prece. Toda prece, ela vai ser resgatada. Toda prece vai ser ouvida. Quem assistiu o filme Nosso Lar pôde ver isso, que o livro já falava, mas às vezes a gente lê e não consegue memorizar. Visualizando ficou bem claro, não é? Aquele departamento de preces, com os equipamentos lá, os técnicos recebendo as preces, né? Arquivando. Para quando aquelas pessoas que a prece estava endereçada e que por hora não conseguiriam, né, reagir bem a nada daquilo, para quando essas pessoas tivessem em condições, as preces serem passadas. Mas a vibração que a prece carrega, essa foi recebida. Tem um caso de Divaldo que ele conta nos seus estudos, que ele orava pelas pessoas que se suicidavam, deve fazer isso ainda. E aí ele conta um caso do suicida do trem, que ele ficava sabendo pelas reportagens. E aí teve lá uma ocasião, alguém se suicidou na linha do trem. E ele pegou lá, conseguiu o nome daquela pessoa e fez as orações, as preces para aquela pessoa. Passaram-se 11 anos, num belo dia o Divaldo estava meio acabrunhado, meio triste, estava choroso, né? Sabe aquele dia que você acorda assim, puxa vida, né? Se sentindo... O Divaldo também tem isso, tá? Ele é um ser humano, é um espírito imortal, não é perfeito, está no caminho da evolução, está bem à frente de muitos de nós, mas ele também tem seus momentos. Só que a diferença é que ele já tem embasamento suficiente, né, para se sobrepor e sair. E ele mostra um dos meios, como a gente também pode fazer isso no momento de tristeza. E aí, ele lá no canto, chorando, e aí aparece para ele um espírito, que ele não conhecia. E o espírito disse assim para ele: não chora não, você não pode chorar. Aí ele ficou furioso. Como eu não posso chorar? Aquela coisa, né? Eu sou ser humano, eu tenho meu direito, não sei o quê. Aí o espírito fala para ele: calma, não é por isso não.
Sabe o que é? Porque quando você está assim, você deixa de orar. E as suas preces, elas têm uma ajuda, um lenitivo fabuloso. Eu, há 11 anos, recebo as vibrações que são frutos da sua prece. E aí conta que ele era o suicida do trem. Então ele fala que nos momentos piores, né, da situação dele, ele não sabe de onde, mas acontecia uma melhora. Ele sentia alguma coisa que no auge do sofrimento fazia com que ele tivesse mais força, mais esperança. E aí depois, quando ele melhora, ele fica sabendo que aquilo era a vibração, o sentimento que vinha da prece do Divaldo. Então por isso ele dizia para ele, não fica assim não, você não pode ficar assim. Porque se ele fica assim, tem muita gente que deixa de receber o que ele recebeu, que foi justamente o combustível necessário para que ele saísse daquele sofrimento. E aí trazendo isso para a gente, não pode acontecer isso conosco? Nós, que nos dizemos em alguns momentos, que somos tão pequenos, não sabemos nada, não é? Mas a gente sabe orar, a gente pode orar por aqueles que sofrem. Ah, mas eu vou atrair esse sofredor para junto de mim se eu estiver orando corretamente, se eu estiver orando a Jesus, a Deus, não é? Que possa ajudar aquele que sofre. Eu estou fazendo a conexão certa. Então a prece vai ter uma sustentação boa e com o meu sentimento. Isso é que é mais interessante, porque quando eu oro a Deus eu me melhoro, não é? E direciono para aquele que sofre, eu estou oferecendo para ele. E muitas vezes, por faixa vibratória, é de mim que ele consegue perceber a vibração, porque dos melhores ele não consegue, ele está num sofrimento tão grande, não é? E vibracionalmente é o meu fluido que ele acaba recebendo. Então todas as vezes que a gente estiver triste, não é? Achando que a gente não tem jeito, que nós não somos nada, que o mundo não precisa da gente, que nós lembremos dessas situações, que em algum momento na nossa prece, na nossa humilde prece, a gente conseguiu ajudar alguém. No nosso culto no lar, no momento que a gente acorda de manhã, andando na rua, diante de uma praia, quando a gente fica estimulado, né, a contemplar aquela natureza, a gente consegue ter um pensamento, isso é divino, é Deus. O homem jamais conseguiria criar essa perfeição. Então eu estou elevando o meu pensamento, estou direcionando a Deus, estou contemplando, o meu fluido está melhorando e eu estou distribuindo isso. E naquele momento, por que eu não posso pensar em alguém? Direcionar para alguém. Esse alguém vai receber. E vai ficar grato por nós. E a gente nem vai saber que fez. E é o que diz aqui, que isso é um ato de caridade. É assim que a gente pode começar a ser caridoso. Se a gente tem um inimigo, alguém que a gente não gosta, ao invés de ficar desejando o mal para ele, mas eu também não consigo desejar coisa boa. Ok. Lembra que ele, assim como eu, tem um guia, tem um anjo guardião, que diante da atitude dele, o guia deve estar desesperado, já não sabe mais o que faz. Se junta ao guia dele. Eu não consigo orar para ele, porque eu não gosto dele, porque ele me traiu, porque ele me fez. Ok, a gente entende. Mas e o guia dele? Fez alguma coisa para mim? Não é? Eu nunca lembro que tem um guia que está passando um sufoco para poder botar lá o tutelado dele no eixo. Então vamos nos unir a esse. Olha, eu não gosto do teu tutelado, mas eu vou te ajudar.
né? Que você tenha força, que você consiga o quê? Ajudar aquele cara que eu não gosto, mas ajuda ele. Então olha o bem se estabelecendo. A gente pensa dessa maneira. Está vendo como nós temos condições? Nós não temos às vezes a condição de chegar, fulano, olha, eu te perdoo, de coração, não é? Mas eu à distância posso vibrar positivamente. E não ficar, olha, fulano, sabe o que o ciclano me fez? Ciclano, sabe o que o Beltrano me fez? Não, porque ele fez isso comigo. Ué, mas e o fulano, você não gosta? Ah, ele fez isso comigo. Tudo bem, eu não quero o mal dele, mas eu estou repetindo a ladainha para todo mundo ficar contra ele, simplesmente isso. Então eu estou gerando bem? Não, eu estou gerando mal. Se eu passar a ficar calado, se eu não ficar contando para ninguém o que o Beltrano, Ciclano fez para mim de ruim, eu já estou construindo um ponto positivo. E se eu parar, raciocinar, se eu me concentrar, se eu meditar e orar pelo guia dele, eu tenho condições de ajudá-lo. A prece faz isso. A prece faz com que a gente saia do patamar inferior. E ele diz assim: não há horas para a prece. É bom, sem dúvida, elevar seu coração a Deus no início e no fim do dia. Mas, se sentirem indispostos, olha o que ele fala, hein? Não orem. Está aqui. Compra o livro e lê. Passa ali na livraria. Como o Leon Denis está dizendo para não orar? Vamos entender. Ele está dizendo assim, ó, é bom orar de manhã quando acorda. Mas, se sentirem indispostos, não orem. Sabe por quê? Porque nessa hora, eu vou fazer uma prece horrorosa. Eu vou fazer uma prece sem nenhuma aplicabilidade. Vou orar por obrigação. E é tudo que não se pode fazer, não se deve fazer. A gente já passou por isso e não deu certo. Quando era obrigado a rezar não sei quantas Ave Maria, não sei quantos Pai Nossos, não é? Para poder se livrar do pecado. Então você orava, você rezava com raiva. Tem serventia? Então é a mesma coisa, é o que ele está dizendo. A gente já sabe de todo esse processo. O Espírito Agostinho na carta disse assim: ore todo dia pela manhã. Não estou com vontade, estou com ódio, estou com raiva hoje, acordei azedo, mas vou orar porque ele está mandando. Senhor Jesus, ó, me melhora, isso e aquilo. E não muda nada, não muda nada. Aí é o que os Espíritos dizem, a prece não vai sair da tua altura, vai ficar ali. É claro que a prece é sempre uma ajuda, mas é como o Opaliano diz, é preciso se preparar. Mais vale estar vigilante do que ficar parando para orar toda hora. Mais vale ficar ligado, atento, em fazer o bem, do que ficar parando para orar e não fazer o bem. A gente precisa enxergar nesse mecanismo uma naturalidade. A prece, na verdade, para nós aqui na Terra, é um exercício de disciplina. Porque prece verdadeira é a atitude que a gente tem em fazer o bem. Às vezes, eu não faço prece nenhuma, mas eu dou comida a quem tem fome, eu ajudo a quem está precisando, eu não julgo ninguém, eu não condeno ninguém, eu tenho pensamentos elevados, eu fico desejando, né, que as pessoas conquistem o que estão querendo, eu não fico desanimando ninguém. Não precisa orar, faz isso, continua. Porque esse pensamento está fazendo o quê? Gerar uma energia hiperpositiva. Por que é que a gente é recomendado orar? Porque em geral a gente não pensa o tempo todo assim. Porque em geral a gente tem dificuldade de ser bom,
Então é um mecanismo, é um meio de tirar a gente do terra a terra e conseguir que a gente melhore o nosso sentimento, para poder agir com mais tranquilidade. E aí ele diz assim, ó, se sentirem dispostos, não orem. Em compensação, quando sua alma for abrandada, transportada por um sentimento profundo, pelo espetáculo do infinito, mesmo que seja à beira dos oceanos, sob a claridade do dia ou sob a cúpula cintilante das noites, no meio dos campos e dos bosques sombrios, no silêncio das florestas, orem então. O que ele está dizendo? Não é? Se está assim, não está conseguindo, dá um tempo. Sai, vai. Por isso que precisa meditar, pensar antes. Se eu estou com raiva, por que eu estou com raiva? Eu preciso modificar isso. Então eu estou me doutrinando para poder ter um pensamento melhor. E aí ele diz, tem coisas que ajudam que a gente comece a ter um pensamento melhor. Eu desenvolvi uma técnica para mim, não sei, não é receita para ninguém não, mas diante da dificuldade do transporte público, das tribulações que a gente enfrenta, né, de ir de casa para o trabalho e vice-versa, às vezes está tão difícil. E aí veio uma vez assim na minha cabeça, começa a olhar a copa das árvores. Aí eu notei que eu estava automaticamente olhando só para o chão. E aí eu via lixo, me irritava, via guimba de cigarro, me irritava, eu via isso, me irritava. Peraí, olha para a copa. Aí olhando para a copa das árvores, eu comecei a ver coisa bonita. Aí eu comecei a ver o pedacinho do céu, aí eu comecei a olhar e ver que a gente pode mudar o padrão vibratório. E aí você se sente mais inspirado a agradecer a Deus, a pedir alguma coisa a Deus, favorável, benéfica, né? a se sensibilizar com a dor do outro, sem julgamento, sem condenar ninguém. Porque às vezes a gente vai num roldão, né, de dificuldades do pensamento, do sentimento, que a gente vê alguém no chão, já julga, bebeu demais, isso e aquilo. Se você melhora o padrão vibratório, quando você olha a mesma cena, você interpreta de outra maneira. Pode estar se sentindo mal, tem alguma dificuldade, será que eu posso ajudar? Não é? Então a gente vai muitas vezes num fluxo de pensamentos errôneos que a gente precisa sair disso. A prece é um recurso. Só que a prece não pode ser da boca vazia. Ela precisa carregar alguma coisa. Se com a prece a gente vai melhorar, para fazer a prece a gente tem que dar uma melhorada. Aí ele diz assim, orem então, é boa e grande toda a causa que molhe seus olhos de lágrimas. E aí o Evangelho fala, né, quando fala da caridade, que quer falar da caridade, o sentimento de piedade é o irmão desse sentimento de caridade. Ninguém consegue ser caridoso se não se apiedar. E às vezes a gente não quer ter esse sentimento, porque acha que isso vai diminuir a gente. Não, a piedade, e piedade não nasce da alegria alheia, piedade nasce do infortúnio alheio. Então, esse sentimento que é gerado quando a gente olha o sofrimento de alguém, isso é extremamente salutar, para a gente poder se desarmar, para a gente poder amolecer o coração. Só com o coração mole que a gente faz a caridade. Coração duro só julga, só condena, não faz, não produz. Quem produz? Aquele que se internece. Se internece porque se apieda porque se coloca no lugar do outro. Se eu estivesse passando por aquilo ali, eu não estaria sofrendo? Então pronto, sentiu o que ele está sentindo.
E aí eu me sinto mobilizado a fazer alguma coisa. Então, essas lágrimas, né? Faça dobrar seus joelhos e jorrar do seu coração um hino de amor, um grito de adoração em direção à potência eterna. Seria um erro acreditar que tudo podemos obter pela prece, que sua eficácia é bastante grande para desviar de nós as provações inerentes à vida na terra. A lei de imutável justiça não poderia dobrar-se aos nossos caprichos. Alguns pedem a fortuna, ignorando que seria uma infelicidade para eles, dando um livre impulso às suas paixões. Outros querem afastar males que são, às vezes, a condição necessária aos seus progressos. Suprimi-los teria como efeito tornar sua vida estéril. Por outro lado, como Deus poderia atender a todos os desejos que os homens exprimem nas suas preces? A maioria é incapaz de discernir o que lhe convém, o que lhe seria mais proveitoso. Uma vez, após uma reunião, quando a mensagem do plano espiritual, o Dr. Erma falou bem assim para a gente: o que vocês pediram na prece, na oração do dia anterior? Será que a gente lembra? Porque a gente vai num mecanismo de repetição. Eu tenho que fazer prece de manhã e à noite, eu faço. No dia seguinte, o que eu pedi? Porque ela não foi mentalizada, porque ela não teve concentração, porque eu não meditei. Quando eu medito, eu sei o que eu pedi. É um dado importante. O Dr. Erma sinalizou para a gente aqui. Porque a gente fica pedindo o tempo todo: me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. O quê? Não sei, me dá. É isso que ele está dizendo. Pensa no que você está pedindo. Será que já não foi dado? Será que você já não tem? Ou será que vai fazer bem? Eu preciso ter autonomia sobre essa atividade. E para a gente encerrar, que tem que encerrar, né? Tem que encerrar. Ele faz uma prece para a gente. Ele diz assim: o superior, quando ora, ele ora com todo esse conjunto de atividades dentro dele. Então a prece dele tem mais aplicabilidade. O inferior, aquele que sofre, ele depende do sofrimento para poder se mobilizar, porque do contrário ele fica só ali no choramingando. E ele diz assim: as preces em conjunto, elas têm uma força fabulosa. Quando a gente se dispõe a unir pensamentos e sentimentos elevados, isso gera um fluido salutar, poderoso, e que a gente ajuda uma série de pessoas, né? E ele ora para a gente, ele diz assim: meu Deus, tu que és grande, tu que és tudo, deixa cair sobre mim, pequeno, sobre mim que só existo porque tu o quiseste, um raio de luz. Faz com que, invadido pelo teu amor, eu acho o bem fácil, o mal odioso, que animado pelo desejo de agradar-te, meu querido, meu espírito, supere os obstáculos que se opõem ao triunfo da verdade sobre o erro, da fraternidade sobre o egoísmo. Faz com que em cada companheiro de provação eu veja um irmão, como tu vês um filho em cada um dos seres que emanam de ti e devem retornar a ti. Dá-me o amor pelo trabalho, que é o dever de todos na terra, e com a ajuda da tocha que colocaste ao meu alcance, esclarece-me sobre as imperfeições que retardam meu adiantamento nessa vida e na outra. Unamos nossas vozes às vozes do infinito. Tudo ora, tudo celebra a alegria de viver, desde o átomo que se agita na luz até o astro imenso que nada no éter.
A adoração dos seres forma um prodigioso concerto que preenche o espaço e sobe a Deus. É a salvação dos filhos pelo seu Pai, a homenagem feita pelas criaturas ao Criador. Interroguem a natureza no esplendor dos dias ensolarados, na calma das noites estreladas. Ouçam a grande voz dos oceanos, os murmúrios que se elevam no meio dos desertos e na profundeza dos bosques, as vozes misteriosas que sussurram na folhagem. Repercutem nas gargantas solitárias, exalam-se das planícies dos valezinhos, atravessam as alturas, estendem-se em todo o universo. Em toda parte, ao se recolherem, ouvirão o admirável cântico que a terra dirige à grande alma. Mais solene ainda é a prece dos mundos, o canto grave e profundo que faz vibrar a imensidade e que só os espíritos compreendem o sentido sublime. Que nós sejamos a tocha, através desse recurso, não é? De pedir a Deus força, coragem e mentalizar cada vez mais as situações que fazem parte do bem. O mal a gente já conhece. Nós estamos formados, graduados, pós-graduados. Não vamos fazer mestrados no mal. Que a gente faça o mestrado no bem. Que a gente se coloque na condição que Deus espera que nós sejamos. Transmissores da sua possibilidade de espargir o amor em todos os corações. Então que a gente use a prece como um elemento favorável para melhorar o nosso sentimento, fazendo assim com que o nosso pensamento esteja de acordo com o pensamento de Deus. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare, que os nossos guias nos protejam e que nós nos coloquemos à proteção desses guias. Graças a Deus. Muito bom, não é, amigos? Que Jesus abençoe Marcelo, para que ele esteja aí muitas outras vezes conosco. Nós estamos no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis. O subtítulo é esse, Eficácia da Prece. Nós temos 2 itens, o 5 e o 6. Nós temos no item 5 uma anotação em Marcos, no capítulo 11, versículo 24, que diz assim: Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e vos será concedido. E o comentário de Kardec é extenso, a gente não vai ler todo, né? E diz assim Kardec, explicando essa passagem: há pessoas que contestam a eficácia da prece, baseando-se no princípio de que, sendo Deus conhecedor de todas as nossas necessidades, é inútil expô-las a Ele. Acrescentam ainda que nossas súplicas não podem mudar os desígnios de Deus, porquanto tudo no universo se encadeia por leis eternas. Há leis naturais imutáveis, que, sem dúvida alguma, Deus não pode anular, segundo o capricho de cada um. Mas daí a crer que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, a distância é muito grande. Depois, no outro trechinho, Kardec diz para nós: Deus não lhe deu a razão e a inteligência para que não se servisse delas, a vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Por conseguinte, por sua iniciativa, há acontecimentos que forçosamente escapam à fatalidade e que não destroem a harmonia das leis universais. Deus
pode, portanto, concordar com certos pedidos, sem anular a imutabilidade das leis que regem o conjunto, ficando o atendimento desses pedidos sempre subordinado à sua vontade. É com essa reflexão que nós vamos pedir aos amigos médios para que, sem pressa, se posicionem para o nosso momento do passe. Nós outros não vamos nos distrair, é uma movimentação necessária, é um trabalho para os médiuns da casa de Leon Denis. Se também trabalhamos já na mediunidade, mantenhamos-nos em prece e vamos aguardar aquilo que aqui viemos buscar nesta casa de amor. Se estamos pela internet, vamos também nos preparar para essa troca de energia. Vamos agradecer a Deus, amigos, a vida, a oportunidade de estarmos em contato com a doutrina dos Espíritos. Querido Jesus, estamos reunidos para o momento do passe. Te pedimos, querido amigo, que abençoe os companheiros médiuns, os benfeitores espirituais que estão a nos assistir, aqueles que se aconchegam aos tarefeiros, e que todos nós juntos, encarnados e desencarnados, possamos elevar o nosso pensamento para Deus, agradecendo sempre por esse momento. Graças a Deus. Que nesse momento possamos abrandar os nossos corações e uni-lo a Jesus, nosso grande mestre, aos amigos espirituais que assistem à nossa casa de Leon Denis, para que possamos receber os fluidos de que necessitamos para a nossa saúde física, mental e espiritual. Marcos nos diz que, seja o que for que peçamos pela prece, creiamos que o obteremos, e isto nos será concedido. E aí nós ficamos pensando sobre isso. Nós precisamos fazer a prece com fé. Nós precisamos pedir aquilo do coração mesmo, sentindo o que estamos pedindo. Aí sim, nós acreditando que estamos pedindo a coisa certa, poderemos ser atendidos, com certeza. Também sabemos que o nosso atendimento à prece vai depender daquilo que pedimos, da necessidade que temos e daquilo que Deus acha necessário que nos seja concedido. Então, é muito importante a fé na hora da nossa prece. Se eu vou pedir uma coisa que eu acho que não mereço, eu vou pedir uma coisa que é impossível, eu vou pedir uma coisa que não vai ser boa para mim, então eu não estou sabendo pedir. E também pensamos que sempre que queremos muito mesmo uma coisa, aquele pedido vai ser repetido. E cada vez que ele for repetido, ele vai ser consubstanciado. E vai chegar mesmo mais perto de onde tem que chegar. É por isso que nós precisamos observar o que estamos pedindo. E se é sempre a mesma coisa, e se somos atendidos ou não, se não somos atendidos, por que não somos atendidos? Principalmente observar se aquilo em que não fomos atendidos não seria bom para nós.
mas às vezes nós não prestamos atenção e nós já fomos atendidos porque nós nos pacificamos para passar por aquela dor, nós já nos pacificamos para resolver uma situação complicada, nós já nos pacificamos para começar a perdoar alguém que ainda não perdoamos. Quando nós rezamos com muita fé, tudo isso nos é concedido. Basta que observemos para acolher aquilo que nos está chegando. E, então, Deus sempre atende os nossos pedidos, se eles forem sérios, se eles forem necessários e se eles nos trouxerem o progresso. Mas esse atendimento só ocorre conforme a nossa necessidade e o nosso merecimento e também segundo a vontade de Deus nosso Pai, que sabe muito melhor que nós se nós precisamos, se é bom e útil e necessário o que pedimos. Aí muitos questionam se será necessário mesmo pedir a Deus alguma coisa, se Ele já conhece as nossas necessidades. Aí nós pensamos que o primeiro a reunir forças, o primeiro movimento tem que ser nosso. Eu que tenho que ter aquela vontade ardente, eu que tenho que fazer aquele pedido, porque é a minha vontade, é o meu sentimento que vai fazer com que eu comece a andar por aquele espaço daquilo que eu estou pedindo. E então nós perguntamos, quando é que uma prece é eficaz, é eficiente? Ela é eficaz na medida em que produz o efeito que se deseja. E é a prece que atinge o seu objetivo. Então, ela é eficaz quando atinge o seu objetivo. Mas, para isso, é necessário que ela seja sincera e parta de um coração humilde, além de ser apoiada na fé. Porque nem sempre as preces atingem seus objetivos. Não basta pedir. É necessário ver o que e como se pede. Afinal, se tudo no universo obedece às leis eternas, como poderão nossas súplicas alterar-lhes o sentido? É que, quando somos atendidos em nossos pedidos, não significa que Deus alterou o curso de suas leis, que são imutáveis, mas que dentro da flexibilidade das mesmas, apraz a Ele acatar as nossas súplicas, desde que as considere merecidas. Que nós, então, nos lembremos sempre de fazer a nossa prece da forma que mais possa ter eficácia, com sentimento, aliada à fé e acreditando que, se merecermos, nosso pedido será atendido. Que possamos, então, ser sempre intuídos a rezar, nos preparando para que o nosso pedido atinja o que tiver que atingir. Graças a Deus. Graças a Deus, Jesus, por nossa noite de estudos e passes. É com alegria, Jesus, que nos reunimos, que podemos pensar sobre nós. O nosso coração te agradece, querido amigo, por nos reunir sob esse teto amigo e trazer para nós essa certeza de que não estamos sós, que és o nosso pastor e caminha conosco, ainda que muitas vezes distraídos,
não percebamos. Que no amparo de todos esses benfeitores espirituais, possamos também te pedir, Jesus, por esses dias que se aproximam, pedir por Ismael e a equipe espiritual que, junto com esse trabalhador do teu coração, dirige a nação brasileira. Que todos nós possamos elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo a esse Pai de amor que o melhor, segundo a vontade divina e o merecimento de cada um de nós na coletividade, possa ser atingido. Que possamos levar conosco essa certeza. Não estamos sós. Essa pátria é a pátria do Evangelho. Abençoa-nos, Jesus, e leve-nos sob o teu olhar até os nossos lares. Que seja em teu nome, Jesus, em nome de Deus, agradecendo aos guias que nos assistem, que te pedimos, Jesus, possamos encerrar esse momento de estudos e passes nessa noite. Graças a Deus. Muita paz, companheiros.